Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar mais uma vez sobre uma das regiões mais tensas e complicadas do planeta. Nada mais, nada menos do que a tensão, de novo, entre Israel e Palestina, de novo em torno de Jerusalém. E a headline, a manchete desse último dia, é que Israel vem reagindo aos ataques com mísseis lançados por Israel e com bombardeios contra Gaza já mataram mais de 20 pessoas, entre elas diversas crianças. Mas a minha intenção nessa coluna de hoje não é falar apenas sobre os bombardeios, mas como que a gente chegou nessa situação, o que levou a esse nível de extrema tensão que mexe em absolutamente tudo. Mexe com a estabilidade da cidade e mexe até mesmo com as eleições palestinas que estavam marcadas para acontecer no dia 22 de maio. Reparem que eu já coloquei no passado, porque essas eleições já foram adiadas sem data para acontecer. Como se todo o nível de tensão cotidiana entre israelenses e palestinos já não fosse suficiente, no início desse ano agora nós tivemos mais uma dose de tensão na região, sobretudo em volta do bairro que fica na periferia de Jerusalém, chamada Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah é uma região que fica a cerca de 500 metros da cidade velha de Jerusalém, que é basicamente a região mais sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos e, por que não, também para cristãos. E é uma área bastante valorizada, com uma estrutura hoteleira bastante de alto nível, sobretudo para atender a quantidade inacreditável de visitantes que em áreas normais visitam a cidade santa de Jerusalém. E é esse bairro, de maioria árabe, que nos últimos meses está no centro de uma disputa cada vez mais complicada entre árabes e judeus, sobretudo pelo fato de que uma corte israelense deu autorização para que judeus pudessem reclamar a retomada de posse de propriedades de imóveis que ficam exatamente nessa região de Sheikh Jarrah. A argumentação é de que muitos judeus viviam nessa região quando eclodiu a Guerra de 1948. Com a guerra, Israel expandiu seu território, mas aquela região que fica entre Jerusalém e Sheikh Jarrah acabou ficando como a região desmilitarizada, ou seja, exatamente a fronteira entre as forças israelenses de um lado e jordanianas do outro, que acabaram administrando naquele período os territórios palestinos. Portanto, mesmo que Israel tenha ganhado territórios em outras regiões do país, perdeu Sheikh Jarrah. E, portanto, muitos muçulmanos, muitos árabes, que perderam seus territórios em Jerusalém, acabaram sendo realocados para Sheikh Jarrah e estão lá, portanto, desde os anos 1950. Pois bem, cortes israelenses vêm argumentando que israelenses têm sim o direito de reclamar a retomada de posse de imóveis que ficam naquela região. E no início desse ano agora, 7 famílias foram instadas a se retirar de propriedades consideradas de israelenses exatamente naquela região. A pauta de retomada de Sheikh Jarrah, tão próxima à cidade sagrada de Jerusalém, vem sendo utilizada sobretudo pela extrema-direita israelense, sobretudo no momento de profunda incerteza da política do país, em que, mais uma vez, não há governo e diferentes partidos disputam palmo a palmo o poder na política de Israel. Qualquer movimento israelense que signifique um avanço próximo a Jerusalém é vista como uma vitória para grupos ultranacionalistas, o que vem sim sendo utilizado como uma forma de ganho de poder por parte de determinados setores políticos em Israel. Mas, naturalmente, faltou combinar com os palestinos, que se veem ultrajados com o fato de serem expulsos de uma região na qual eles habitam há mais de 70 anos. Não por acaso,
o Ramadã desse ano, que começou no dia 12 de abril e se estende até o dia 12 de maio, aconteceu num momento particularmente complicado de insatisfação dos palestinos. O Ramadã, tradicionalmente, é uma época de congregação maior dos muçulmanos, que muitas vezes passam a noite em oração em regiões sagradas, como, por exemplo, o Monte do Templo, que fica exatamente em Jerusalém. Esse aumento das tensões acabou fazendo com que as reuniões de muçulmanos para a celebração das datas festivas do Ramadã se tornassem também momentos de protestos, de manifestação contra Israel. A polícia israelense também elevou demais o tom e promoveu, portanto, cenas de violência contra qualquer manifestação por parte dos palestinos. O nível de tensão em Jerusalém, portanto, ao longo das últimas semanas, esteve alto até mesmo para o normal de Jerusalém. Na última sexta-feira, a polícia israelense invadiu o Monte do Templo para conter palestinos que utilizavam pedras e garrafas para arremessá-las contra as forças policiais. Mais de 200 palestinos, além de 17 policiais, se feriram no confronto. E não é novidade nenhuma que em momentos de tensão como essa, quem sempre ganha mais espaço são os lados mais radicais. O Hamas, portanto, começou a ganhar ainda mais popularidade como um grupo que, na prática, defende os palestinos, mesmo que de forma armada contra o próprio exército ou as forças policiais israelenses, e começou a lançar foguetes contra Israel, principalmente ali na região de fronteira entre Gaza e Israel. Israel, por seu lado, respondeu também lançando uma coluna de artilharia contra Gaza. E esse nível elevadíssimo de tensão tem impactos, como já disse no início da coluna, também sobre a própria política palestina, que teria eleições marcadas para o dia 22 de maio. Talvez percebendo que o Hamas poderia ter uma nova chance de vencer eleições, como aconteceu nas últimas eleições de 2006, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que é do Fatah, adiou as eleições palestinas por tempo indeterminado. Nesse momento, o cenário, portanto, é de um nível de tensão elevadíssimo entre um país que já passou por 4 eleições e segue sem um governo, que é Israel, e, por outro lado, uma Palestina que planejava fazer as primeiras eleições em 15 anos, o que também não vai acontecer. E aí não tem muito jeito. Se o tema te interessa, você tem que continuar se atualizando e nós do Petit Jornal estaremos aqui para continuar fazendo esse acompanhamento cotidiano acerca dos temas internacionais, inclusive nas tensões entre israelenses e palestinos. E se o Petit Jornal te interessa, te ajuda a entender as questões internacionais e as questões econômicas, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. E além disso, eu te convido para assistir nessa terça-feira, dia 11 de maio, a mais uma aula gratuita do Petit Jornal, chamada do Tuk-Tuk a Tata Motors, a Índia do século XXI, em que a gente vai falar sobre a capacidade inovativa indiana e o seu sucesso com as grandes empresas. Para se inscrever, você acessa um outro site chamado petcursos.com.br. Se inscreve lá e a gente se encontra nessa terça-feira, 21 horas, para uma aula gratuita e ao vivo. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.